Donald Trump deu o alerta. Se o Irã tentar vingar a morte do general Qassem Soleimani, vai sofrer consequências sérias. Ele disse: nós estamos preparados para atacar se for preciso. Mas Trump voltou atrás na ameaça que havia feito no domingo de atingir até patrimônios culturais iranianos. De acordo com leis internacionais, isso seria qualificado como crime de guerra. Se essa é a lei, eu quero obedecer à lei, ele afirmou. Trump voltou a justificar a ação contra Soleimani ao dizer que o general planejava um ataque grande e terrível contra os Estados Unidos. Mais cedo, o assessor de segurança nacional, Robert O'Brien, afirmou que o governo americano recebeu informações de que o segundo homem mais poderoso do Irã queria atacar diplomatas e militares americanos, porém não deu detalhes. O secretário de Defesa, Mark Esper, assegurou que o ataque aconteceria em uma questão de dias. E afirmou que os Estados Unidos não querem começar uma guerra com o Irã, mas se acontecer, estão preparados para ir até o fim. O secretário acrescentou que uma solução diplomática só vai ser possível se o Irã contiver a escalada militar. Pode ser um aceno para um possível diálogo, nem que seja indireto, com o Irã. Amanhã, as lideranças do Partido Republicano e da oposição democrata vão ouvir aqui no Congresso as análises dos principais assessores de Trump sobre as chances de isso acontecer e vão saber quais foram as justificativas para o ataque contra Soleimani e quais são os cenários de uma possível retaliação iraniana. Líderes europeus querem que o Irã volte a ter compromisso com o acordo nuclear que estabelece limites para o enriquecimento de urânio. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha foi incisivo. Disse que a Europa não vai ficar parada olhando o comportamento do Irã. Depois de uma reunião com os ministros do Reino Unido e da França em Bruxelas, Heiko Maas afirmou que eles não podem aceitar que os iranianos suspendam seus compromissos com o acordo nuclear. Mas o caminho tem que ser por meio da diplomacia, disse o representante do governo britânico. Para Dominic Raab, uma guerra entre Estados Unidos e Irã só vai beneficiar os grupos terroristas. Aqui em Londres, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson conversou por telefone com o presidente da Turquia, Recep Erdogan. Ambos concordaram que o Irã não pode adquirir armas nucleares e que o país precisa cumprir o acordo internacional. Também disseram que vão tentar o caminho diplomático para conter a crise. Em meio aos pedidos de diálogo, começaram as ações. O Ministério da Defesa da Alemanha decidiu transferir parte de seus militares do Iraque para Jordânia e Kuwait, por questões de segurança. Eslováquia e Croácia vão seguir o mesmo caminho e retirar da região soldados que estavam envolvidos em um treinamento da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. Bem perto do Iraque, uma visita inesperada. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Síria, Bashar al-Assad, se encontraram em Damasco. Falaram sobre a situação militar síria, visitaram uma igreja e uma mesquita. Rússia, Síria e Irã são aliados. Foi um encontro em meio à situação tensa na região e 2 dias depois do governo russo ter dito que o ataque que matou Soleimani foi uma violação das leis internacionais. E agora há pouco, agências de notícias publicaram que teria havido ataques a bases americanas em diferentes pontos do Iraque. Então nós vamos ao vivo até Nova York falar com a Sandra Coutinho para saber, Sandra, boa noite agora ao vivo para você, se o governo dos Estados Unidos já se manifestou sobre essas notícias de ataques no Iraque. Boa noite para você, Ana Paula, e para o Bonner. Olha, fontes do exército americano lá no Iraque confirmaram que vários morteiros e mísseis foram disparados contra alvos americanos no Iraque. Entre esses alvos está a base de Al-Assad, no oeste do país, uma base militar conjunta entre americanos e iraquianos. Uma base que foi visitada no ano passado pelo vice-presidente americano Mike Pence. O presidente Donald Trump já se referiu a essa base, dizendo que os contribuintes americanos gastaram milhões de dólares para que essa base ficasse pronta recentemente. Uma outra base militar, esta em Erbil, no Kurdistão, norte do Iraque, também teria sido atingida. O Irã já confirmou a autoria desses ataques
Esses ataques, certamente, Ana Paula, Bonner, são uma reação à morte, na semana passada, do chefe da tropa de elite da Guarda Revolucionária iraniana, Qassem Soleimani. Vamos acompanhando aí as próximas notícias, então, ao longo do JN. Sandra, obrigada. Exato, a Sandra Coutinho voltará com outros detalhes, então logo ela os tenha ao longo dessa edição. O posicionamento oficial do Brasil... Manifestou oficialmente na sexta passada, um dia depois da morte do líder iraniano. Em nota, declarou apoio à luta contra o terrorismo. Afirmou que o Brasil está pronto para participar de esforços para evitar uma escalada de conflitos neste momento. Condenou o ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, ocorrido depois da morte do general, e defendeu a integridade dos diplomatas americanos presentes no Iraque. Mas o Itamaraty não condenou o assassinato de Qassem Soleimani e Teherã reagiu. O Irã pediu explicações ao Brasil sobre a nota de apoio aos Estados Unidos. O Itamaraty confirmou. Disse que a encarregada de negócios do Brasil em Teherã, Maria Cristina Lopes, assim como representantes de países que se manifestaram sobre os acontecimentos em Bagdá, foram convocados pela chancelaria iraniana. Afirmou que não revelará o teor da conversa, mas que o diálogo foi em tom de cordialidade. Hoje, o embaixador brasileiro no Irã, Rodrigo de Azeredo, que está no Brasil cuidando da saúde, disse que foi uma conversa normal e que a relação entre os dois países continua boa. Logo cedo, na saída do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro não quis falar sobre a convocação, que na linguagem diplomática pode ser vista como uma reprimenda. Estou aguardando o que haverá após essa convocação aí. Okay? O senhor pretende retribuir? Nós repudiamos terrorismo em qualquer lugar do mundo e ponto final. É um direito deles, como é o meu também. O presidente não respondeu se pretende agir de forma semelhante com o Irã, convocando alguém da embaixada daquele país. Disse que, primeiro, vai ouvir o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que está de férias no exterior. Os dois têm conversado sobre o assunto por telefone. Hoje, a conversa com o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas foi num almoço a portas fechadas. Bolsonaro tem se referido ao líder iraniano assassinado como o general que não é general. E hoje foi questionado sobre essas declarações. O senhor podia explicar melhor as declarações sobre o general Bontes, que ele não era o general? General? Ah, não, isso aí. Mais uma pergunta aí? Há no governo brasileiro, assim como em todo o mundo, expectativas sobre a resposta que o Irã possa dar aos Estados Unidos. E está longe do governo qualquer intenção de romper com o Irã. A ordem agora é não fazer mais nenhuma manifestação. O que tinha que ser dito foi feito na nota do Itamaraty. Na balança comercial do Brasil com o Irã, o saldo é favorável ao Brasil, mais de 2 bilhões de dólares no ano passado. O embaixador Marcos Azambuja considera que o momento exige neutralidade, característica da diplomacia brasileira. A nossa posição é de moderação, de equidistância, de equilíbrio e de dizer menos para procurar influenciar mais. Nesse caso, eu creio que fomos além das nossas pernas e além dos nossos interesses. Pela primeira vez desde que voltou a ser uma democracia na década de